Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Tudo bem? Diretamente de Nova York hoje? Isso, boa noite, Carol, boa noite a todos, a todo mundo que me procurou no horário do Viva Voz do almoço, eu já tinha entrado mais cedo, a todo mundo que me procurou mais cedo, eu estou entrando agora mais tarde. Peço desculpa aos ouvintes, peço desculpa aos colegas da CBN, é que realmente a questão de fuso horário acaba atrapalhando a nossa programação normal, mas vamos trazer muita informação nessa meia hora que a gente vai passar juntos aqui, Carol. Já tinha avisado mais cedo que você ia entrar mais tarde. Vamos começar falando, Vera, sobre essa preocupação aí no governo com a alta do preço dos alimentos. Hoje teve uma reunião com ministros a respeito disso. O Lula cobrou a equipe. Isso tem a ver com aquele pano de fundo das pesquisas de popularidade que mostram uma baixa na popularidade do presidente, do governo. Essa questão da inflação dos alimentos no diagnóstico do governo pesou e está preocupando? Pesou e está preocupando bastante, Carol. O governo está tentando detectar tudo aquilo que fez com que tanto o Lula quanto a administração como um todo tivessem a sua popularidade drenada nesse início de ano. E certamente a alta de preços de alimentos que compõem ali o dia a dia da mesa do brasileiro pesou para um mau humor. Pesou na percepção do governo, pelo que me disseram, naquela ideia de que a economia piorou. O governo acha que muito dessa ideia vem do fato de que as pessoas vão à feira, vão ao supermercado e encontram o arroz, o feijão, a mandioca, o milho mais caros. Então, o Lula cobrou desses ministros uma ação efetiva para fazer com que essa alta do preço de alimentos termine, cesse. E a expectativa do governo é que a partir de abril já melhore essa situação, que agora em março seja ainda menor do que foi em fevereiro, mas que em abril aí haja realmente um declínio desses valores. Estiveram nessa reunião ministros que estão diretamente envolvidos nessa questão, né? O ministro Fernando Haddad, que é o da Economia, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que foi quem conversou com os jornalistas a respeito e atribuiu a alta dos preços a questões sazonais, questões de safra, questões ligadas ao clima, e disse que, por exemplo, o governo já tem informações de que agora em março o arroz já começou a ceder a sua alta de preços e que isso tem de chegar também ao consumidor final. Então vai haver uma fiscalização maior do governo sobre os atacadistas, sobre os distribuidores de alimentos, para que isso chegue no varejo e depois do varejo chegue também ao consumidor final, porque não dá para repassar todos os aumentos e represar quando o preço cai. Então, isso é um dos pontos de atenção do governo. E o outro é impulsionar um plano safra para esses produtos que tiveram alguma quebra de produção nesse início de ano e para aqueles que são mais consumidos pelo mercado interno. Então, além de ter um plano safra para a soja, que é uma commodity que a gente exporta e que rende aí muito para o PIB brasileiro, também um plano safra voltado para esses preços, para esses alimentos que compõem a cesta básica. A gente sabe que em janeiro e fevereiro o preço dos alimentos pesou muito na inflação, assim como também o fator educação, porque tem aí material escolar, tem alta de valor de mensalidades, etc. Mas também esse segundo fator sazonal deve começar a ceder a partir do segundo trimestre. Então, o governo, por hora, não tem uma preocupação de que essa inflação se descontrole, chegue ao setor de serviços e, por consequência, comece a ameaçar a meta do ano e a ameaçar a continuidade da queda dos juros. Então, por hora, é uma preocupação pontual, mas o governo também não quer que a coisa saia do controle e vire um problema generalizado, Carol. Vera, hoje faz 6 anos a morte da vereadora Marielle Franco. Foi uma promessa do Ministério da Justiça resolver esse caso definitivamente ainda na gestão de Flávio Dino.
Hoje o ministro Ricardo Lewandowski disse ao Globo, declaração publicada hoje também, que a resolução desse caso está próxima, mas fato é que ainda tem muitas peças soltas, né? Falta muito? Falta principalmente a questão dos mandantes, né, Carol? E isso é o mais relevante nesse momento. Aos trancos e barrancos e ao longo de muitos anos e com muitos recuos, muitas pessoas que saíram das investigações, que foram substituídas, se chegou à questão da execução, com algum grau de segurança de que a gente estava no caminho certo, porque a gente teve a delação do Elcio Queiroz e ele foi o primeiro a assumir participação no crime, foi ele que trouxe o nome do Rony Lessa com mais segurança, como tendo sido o executor das mortes da Marielle e do Anderson Gomes. E agora a gente está justamente nesse ponto, porque o próprio Rony Lessa fez também uma delação e ele, nessa delação, a gente acredita que ele tenha entregado os mandantes. E o que acontece nesse momento? Ela está no STJ para ser homologada. O ministro relator é o ministro Raul Araújo. Ainda não tem uma decisão sobre essa homologação e o fato de estar no STJ para a homologação nos leva a algumas pistas, porque você só precisa ter um tribunal superior homologando uma colaboração premiada se alguns dos denunciados tem prerrogativa de foro. E quem são as pessoas que têm prerrogativa de foro no STJ? Governadores e outros mandatários. E entre os que são investigados nesse inquérito, a única pessoa que tem prerrogativa de foro já citada é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão. Pode ser que seja outra pessoa, pode ser que além dele haja outra pessoa com prerrogativa de foro que está fora do radar ainda, pode ser. Mas o único com prerrogativa de foro que já foi citado e já foi investigado nesse inquérito é ele, Domingos Brazão, que nega qualquer ligação com o assassinato de Marielle e Anderson. Ele diz que não conhecia as vítimas, não conhecia os executores e, enfim, tenta se esquivar totalmente de qualquer responsabilidade no caso. Mas o fato é, o governo prometeu em fevereiro, na posse, que esse caso seria resolvido em breve, não foi. O ministro Flávio Dino reiterou essa promessa em dezembro do ano passado, quando fez um balanço da sua gestão à frente do Ministério da Justiça, e ainda assim não se chegou a isso agora. O diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, prometeu essa resolução para o primeiro trimestre desse ano e a gente tem aí só mais 17 dias até março acabar e até aqui nada dessa solução. Então, são promessas que vão se repetindo e a gente sabe que não depende única e exclusivamente do governo. A gente tem essa questão concreta de que o STJ precisa homologar uma delação, mas 6 anos é muito tempo para a resolução de um crime dessa gravidade, um crime que atinge o Estado brasileiro como um todo, porque era uma mandatária que foi atingida e executada juntamente com o seu motorista no exercício da sua função legislativa para o qual ela foi eleita, e há muitos indícios de que a sua função legislativa foi uma das causas do mando do seu assassinato. Então, isso precisa ser resolvido em nome da própria democracia brasileira. E por falar em Marielle, teve um deputado do PL que tratou de desrespeitar a memória da vereadora assassinada, dizendo que Marielle Franco acabou, teve uma confusão ali no plenário. Existe uma polarização muito grande utilizando o nome da Marielle. Tem algo que explique essa manifestação de ódio a uma pessoa que foi executada, Vera? É difícil de entender, né? Muito difícil de entender. É difícil de entender como políticos da direita acham que esse tipo de comportamento pode catalisar apoio na sociedade, mas se eles acham é porque tem setores da sociedade dispostos a apoiar esse tipo de manifestação. Veja, Carol, pedir a resolução desse assassinato, cobrar essa resolução, não significa você ser de esquerda ou ser de direita. Significa você ser alguém que entende a gravidade de um crime político dessa natureza,
para todo o Estado democrático de direito brasileiro. Então, fosse um mandatário de qualquer denominação política, todos aqueles que prezam pela democracia, todos os democratas têm de pedir que esse caso seja resolvido, não pode permanecer inconcluso indefinidamente. E você usar uma sessão da Comissão de Direitos Humanos, né, que nada mais correlato com esse assunto, em homenagem a alguém que foi assassinada brutalmente há 6 anos, para desrespeitar a memória dessa pessoa, vociferar contra ela, sendo que ela é a vítima, para mim é inexplicável, um comportamento repulsivo, inexplicável, mas que mostra o grau de polarização cega e nefasta que a gente tem no Brasil. O PSOL fez uma nota em repúdio ao comportamento do deputado Éder Mauro, que é do PL do Pará. E, enfim, a gente tem visto nas comissões da Câmara esse tipo de comportamento e o uso dessas comissões para discursos de ódio, para esse tipo de embate que não leva a nada, que desvirtua o papel do parlamento, mas que tem sido uma constante. Só para eu mesma me corrigir, eu falei que tinha tido confusão no plenário, mas não foi no plenário, foi na sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara ontem. Esse embate aí do deputado Éder Mauro do PL do Pará, quando ele falou que Marielle acabou, e aí teve toda essa confusão aí com outros parlamentares que estavam presentes ali na sessão. Vera, CPI da Braskem começou quente, né? Um senador de Alagoas diz que a empresa apresentou dados falsos, as coisas podem se complicar? Pois parece que vai se complicar bastante, porque o deputado Rodrigo Cunha, que foi quem fez Rodrigo Cunha, que foi quem fez essas acusações, ele é de Alagoas e ele mostrou dados ali que mostram que a empresa prestou informações inverídicas, falsas, para obter certificações ambientais. E isso é grave, porque uma das linhas de defesa da empresa é que ela tinha todas as licenças ambientais, então, portanto, ela não incorreu em nenhum crime ao explorar a algema ali naquela região de Maceió. Ele falou, inclusive, que essas informações falsas podem ensejar a prisão de diretores. A gente sabe que o governo se contrapôs bastante à ideia de fazer essa CPI, e uma das explicações para isso, dada inclusive pelo presidente Lula em uma reunião que estava o Arthur Lira, estava o Renan, etc., é aquela velha máxima de que CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. Mas o fato é que a gente está caminhando aí para uma CPI bastante quente, e é uma CPI que tem essa empresa no alvo, é uma empresa na qual o governo tem alguns interesses estratégicos, que estava para ser vendida, e isso pode comprometer esse processo de venda da Braskem para algum investidor internacional e virar ali mais um problema para o governo administrar. O governo olha com bastante atenção para essa CPI, Carol. Vamos com música, Vera? Vamos. Jorge Maltner, um dos grandes nomes da MPB, fez uma homenagem à vereadora Marielle em 2019, quando fazia, então, já 1 ano que ela tinha sido assassinada. E a gente vai com essa música que se chama Marielle Franco, e eu acho que todo mundo que tem bom senso e que preza por justiça e democracia no Brasil quer ver esse caso resolvido, né, Carol? Uma força furiosa me impele a gritar, com os nervos à flor da pele, é preciso exterminar a doença mental, física e assassina do racismo, do antifeminismo e do neonazismo. E é preciso... Vera, obrigada, boa noite pra você, até amanhã. Boa noite para você, até amanhã, e a gente faz um balancinho dessa semana que por aqui no Viva Voz foi meio atípica, mas semana que vem estamos a pós. Combinado. Intervalo, voltamos já já.